Isso, Carlos, né? A gente até, para a gente esclarecer os ouvintes, né? Porque nós anunciamos aqui a presença do Ivan José da Silva, que é o superintendente hoje do hospital. O Ivan teve uma emergência médica, né? Num atendimento no outro local onde o Ivan trabalha, e com isso está lá atendendo um paciente, não conseguiu estar aqui, né, com a gente, e a gente remarca depois uma outra oportunidade com o Ivan, claro, mas não vamos deixar de aproveitar a presença da Elaine de Mambro, que é a presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa, e claro, também tem muitas informações sobre a Santa Casa. Elaine, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Seria muito bom se o Ivan estivesse presente, porque ele tem um conhecimento muito maior do que o meu, mas o que eu puder estar respondendo, tá? Muito obrigada. Só para explicar, né? Porque o Ivan é um velho conhecido aqui do Imbirara Notícias, né? Principalmente no início ali da pandemia, a gente teve muito contato com ele, com informações. Ele era o responsável pela Regional de Saúde em Uberaba, né? Era o superintendente lá em Uberaba, então a gente tinha muito contato com ele, né? E que bom que o Ivan agora está prestando o seu serviço à Santa Casa de Araxá. É isso que eu até vou te pedir, né, Elaine, para você apresentar o Ivan, né, para que as pessoas saibam quem é, né, o trabalho que ele está realizando lá na Santa Casa. A Santa Casa, ela é uma associação, né, sem fins lucrativos, e a gente tem os associados. Quem dirige a Santa Casa? A gente tem um conselho deliberativo, um conselho fiscal, e a gente tem uma diretoria executiva. Essa diretoria executiva, a gente tem um superintendente, diretoria assistencial e financeira. Nós ficamos desde 2021 sem o superintendente. Então, eu, como presidente do conselho, assumi toda a questão legal da Santa Casa. Aí agora, graças a Deus, o Ivan apareceu para a gente, ele já era um consultor, já tem 1 ano que ele dá consultoria para a gente fez uma proposta, ele aceitou, e hoje ele é o nosso superintendente legal e o diretor financeiro. O Ivan tem uma vasta experiência na área de saúde, e ele foi superintendente da Regional Triângulo Sul, em Uberaba, durante 8 anos. Foi já secretário de Ponte Nova, secretário de saúde também em Ibiá, e ele fala professor, tem mestrado, tem doutorado, então é um conhecimento vasto que ele tem para estar passando para a gente. Nós estamos muito felizes com o gerenciamento dele, tá? Só estou triste porque ele não está aqui junto com a gente, mas eu tenho certeza que vai alavancar muita para nossa Santa Casa. Nós estamos agora com o primeiro momento nosso do Ivan lá, é os nossos aparelhos de exames, o nosso setor de imagem. Por quê? A Santa Casa, ela não tem porta aberta. A porta aberta que a gente tem é de maternidade. Todos os pacientes que chegam na Santa Casa, nós somos prestadores do SUS. E o SUS, a porta de entrada é a UPA ou as unidades de saúde. Então, tudo passa por eles e chega na nossa Santa Casa já muitos com exame, já tudo pronto. E a maternidade já chega também, já tudo encaminhado. Então, a gente tem um parque, como dizer, um parque de aparelhos muito grande, e a gente está tudo assim reestruturado para ser a porta aberta para entrar umas divisas para a Santa Casa, que a gente precisa. Elaine, e hoje, você falando dessas portas de entrada, né? A Santa Casa também oferece esses exames de forma particular, para aquelas pessoas que buscam, que têm interesse em fazer alguns tipos de exame de forma particular. Existe também a possibilidade de algum tipo de convênio que a Santa Casa trabalhe, né? Além do SUS. A Santa Casa oferece esses trabalhos, esse tipo de serviço? Sim, Bruna. Esses exames todos são feitos particulares e vários tipos de convênios que a gente tem. Tá? E tem cartões também. Por exemplo, nós teremos o cartão ACERPA, que a ACERPA é nossa parceira lá no pronto atendimento. Então, eu acho assim que é uma porta aberta, né? Além da gente vai ter o pronto atendimento, nós já estamos fazendo todos os tipos de exame. Tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia. Temos um exame também que é direcionado pelo microscópio, lá pelo ultrassom. Aí seria o Ivan que ia explicar direitinho esse exame para vocês. Para fazer punção de células com câncer. Sabe, esse exame normalmente ele é feito ou Uberaba ou Uberlândia. E Araxá agora tem esse exame. Então as pessoas não precisam fazer essa punção ou Uberaba ou Uberlândia ou outra cidade. Araxá tem. E existe por parte da prefeitura esses encaminhamentos dos pacientes para a Santa Casa, ou para esse tipo de exame a Santa Casa, a prefeitura não faz esse tipo de encaminhamento? Não, a Santa Casa, a prefeitura faz sim encaminhamento.
diretamente para a Santa Casa. Elaine, quando você fala do pronto atendimento que vai ser feito na Santa Casa, esse pronto atendimento ele vai ser direcionado somente a um convênio? Como que vai funcionar o pronto atendimento e quando que ele começa a funcionar? Tá, esse pronto atendimento é uma porta aberta, né, para mais atendimento na Santa Casa. Ele é de particulares e vários tipos de convênio. Então, só nós não atenderemos lá SUS, porque SUS vem direto da UPA. Já passa pela UPA e se há necessidade do exame, é a UPA que leva o paciente até a Santa Casa, né, Elaine? Elaine, e um assunto muito importante para a gente falar aqui é sobre a dívida da Santa Casa. Se me permite, claro, Bruna, só antes, falando um pouco ainda sobre esse pronto atendimento, né? Porque a gente viu que foi reformada toda aquela entrada antiga da Santa Casa, né? Que dali da rotatória, para a praça, ali na região central, né? Ficou muito legal, né, Elaine? Precisava daquela reforma e é ali que vai abrigar esse pronto atendimento, né? Isso, Carlos. Está linda a Santa Casa, muito né? Linda. Ela voltou à cor original dela, de 1900 e pouco. E umas telhado, bolinhas, porque a Santa Casa é uma instituição de 138 anos. Então, está linda ali o pronto atendimento. Os móveis já estão todos lá. E a gente vai inaugurar, acredito que será no final de agosto. Olha só. A gente está voltando a Nossa Senhora agora para a Grutinha, ela foi toda restaurada. Vai ter novamente a Grutinha com a Nossa Senhora de Lourdes, que faz parte da história da Santa Casa e da vizinhança que está acostumado a ir lá fazer umas oraçãozinhas para os pacientes, né? Então vamos aguardar o mês de agosto, né, Bruno? Isso. Elaine, então entrando nesse assunto sobre a questão da dívida da Santa Casa, né? A Santa Casa tinha uma dívida de mais de 10 milhões de reais. Como que está essa situação? Como que vocês vêm agora também com o Ivan, né, atuando nessa parte financeira? Quais são os planos e os projetos para conseguir, né, dar continuidade aos pagamentos dessa dívida? Bruna, essa dívida da Santa Casa é dívida de muitos anos, sabe? Vem de 2004, 2005. No primeiro mandato do Dr. Jová, ele fez um questionamento lá e ele conseguiu pagar as dívidas. E só que quando foi feito esse estudo, esqueceram que a gente tem um déficit mensal. E esse déficit mensal ele foi aumentando. Todo mês a gente tem um déficit. Hoje ela está acima de 10 milhões. Mas o que são? Essas dívidas que a gente tem, que chega a mais de 10 milhões, são encargos, são alguns compromissos que a gente faz de parcelados. Então a gente soma esse parcelamento. Mas é uma dívida que a gente está tentando pagar. Por que nós estamos tentando? Nós estamos já quitando alguns fornecedores antigos que não tinha como, a gente parcelou. Então, quer dizer, a gente tem muita parcela todo mês, mas aos poucos a gente está conseguindo. Não é a curto prazo, mas a longo prazo, com todos esses projetos que a gente tem agora na Santa Casa, se Deus quiser, nós vamos conseguir pagar tudo. Elaine, e a gente imagina que um hospital ele tenha um custo muito alto, né? Os custos de um hospital é muito alto, né? O valor a ser gasto, investimentos que precisam ser feitos. Recentemente, até alguns vereadores questionaram algumas questões de estrutura da Santa Casa, do prédio do hospital, né? Que a gente sabe, como você disse, é um prédio antigo, um prédio que em muitos pontos necessita de reformas, né? Até a última vez que eu estive lá na Santa Casa foi num evento comemorativo, né? E a gente passou por ali por alguns corredores e realmente a gente vê que é um prédio antigo, muitas tubulações tiveram que ser adaptadas, muitas coisas foram sendo mudadas ali naquelas adaptações dos prédios antigos. O que a Santa Casa hoje precisa? Como que a Santa Casa tem trabalhado para conseguir fazer essas reformas, para conseguir mudar o que aos poucos vai precisando? Que claro, né, toda a estrutura ela vai deteriorando com o tempo, né? E um prédio de 138 anos vai ter ali também a sua estrutura necessitando de reformas, né? Isso, Bruno. Como eu já disse, a Santa Casa tem 138 anos. A gente tem aquele prédio antigo. Como diz o Ivan, aprendi isso com o Ivan, a saúde é cara. Nós temos 300 e tantos funcionários. Nós, às vezes, estamos abaixo do que é exigido pela vigilância sanitária, porque tem o período que cada funcionário pode trabalhar na área de saúde. Eu sempre comento, as pessoas não sabem como que é o coração aqui da Santa Casa. É muito difícil, tudo é caro, tudo precisa ter dinheiro. Até há pouco tempo a gente não tinha muito crédito, a gente só poderia comprar tudo à vista. Hoje, graças a Deus, com essas negociações, nós estamos conseguindo comprar. Aí você fala do prédio, a gente foi criticado sim por um vereador, a gente semana passada estivemos lá na Câmara Municipal
É o seguinte, o prédio é antigo, a gente vai reformando aos poucos. Nós tivemos uma reforma grande, já há uns 6 anos, da maternidade, que foi um projeto junto com o Banco Itaú, projeto Banco Itaú, reformamos, fizemos campanha de café para colocar granito. Então, a gente precisa, sim, de reforma. Estou correndo atrás do posto 5, que é a unidade que está mais deteriorada, sim, da Santa Casa, mas a gente não sobra recurso. A gente atende 99%, é SUS. O SUS é um déficit que a gente tem todo mês por ser uma saúde cara. E aos poucos a gente vai conseguindo. Nós temos uma grande parceira que é a CBM. O ano passado, eles repassaram um valor para que a gente fizesse a parte de segurança da Santa Casa. Trocamos telhado, trocamos madeira, fizemos o pátio, eletricidade da maternidade, rampa que estava inacabada. Então, assim, a gente está melhorando, sim, a Santa Casa. Hoje está parado o projeto da CBM, entre aspas, porque a gente está esperando o novo projeto de segurança do Corpo de Bombeiro, que já foi para Uberaba, já voltou, foi para Belo Horizonte. Então, a gente vai ter a parte de segurança que a gente precisa, por ser um prédio antigo, e o prédio novo tem alguma coisa. Aí, esse prédio novo é que foi construído em 2014, a gente tem lá o UTI e temos o espaço da quimioterapia. O primeiro andar e o quarto estão inacabados. Estamos correndo atrás também. Porque na Santa Casa é assim, cada coisa no seu minuto. A hora que você pensa, vamos programar isso, não. Tem uma emergência que você tem que fazer outra coisa. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir reformar aonde está pior. Lógico, pior assim, tem um ferrugem na janela, tem um piso estragado, tem uma porta precisando ser trocada, mas aos poucos a gente vai consertando, sim. Hoje, falando da nossa querida Santa Casa, a participação do ouvinte aqui conosco, o amigo Tom de Paula, está dando os parabéns, que é a Elaine de Mambro, né, que traz um sobrenome que tanto contribui para a sociedade araxaense. Uma curiosidade é que a Elaine pensa pessoalmente, né, sobre a pauta do hospital. O que você pensa, né, sobre a pauta do Hospital Municipal de Araxá? A gente até discutiu isso, que isso é questão de gestor. Não somos nós que vamos decidir. A gente precisa muito, e a prefeitura é muito parceira nossa. Aí a gente fica pensando, se tiver um hospital municipal, nós vamos ser abandonados? Acredito que não, porque cada um tem uma especialidade. A nossa especialidade, assim, de referência é a maternidade. Então, é uma questão do gestor, espero que ele pense com carinho e veja o que ele pode fazer, não só pela Santa Casa, como também para a Casa do Caminho. Até porque é uma estrutura muito grande, né, Elaine, que já existe, que já oferece serviço para a cidade, que já tem os profissionais, né, então é importante manter a valorização, né, com essa estrutura que já existe, né, há tanto tempo e com o que já tem de investimento, né, o que já foi feito aí ao longo de todos esses anos, todo o dinheiro, né, público que já foi empenhado em toda essa estrutura, né, então é preciso valorizar isso também. Né? Isso mesmo, Bruna, a gente está hoje lá com 300 e tantos funcionários. Nós temos atendimento de médico, de cirurgião lá, de 100 e tantos médicos. Aí você pensa, isso vai para onde? Vai para o hospital municipal? Nós temos famílias que dependem da gente. Então, é uma questão do gestor. Com certeza. Elaine, até você falando dos funcionários, durante o período da pandemia, o hospital precisou passar ali por diversas contenções de gastos, né? A gente lembra que teve, né, uma manifestação de colaboradores que não receberam ali em dia, uma movimentação que aconteceu. Como que está a situação hoje dos funcionários? Né, tá tudo em dia, os funcionários, a Santa Casa conseguiu trazer mais funcionários também, porque no período da pandemia houve ali uma escassez desses funcionários. Isso, a gente teve sim, durante o período da pandemia, falta de técnico de enfermagem, mesmo na área de enfermagem mesmo. Muitos não ficaram durante a pandemia, já eram idosos, muitos adoeceram, tivemos perda sim, de funcionário na época, mas hoje está tranquilo. A gente tem ainda uma deficiência, acho que de técnico de enfermagem, porque está sempre contratando mais funcionário. Lembrando que eles sempre em trabalho, às vezes 2 ou 3 períodos, né, em outros hospitais. Locais, né? Aí vão cansando, né? É um trabalho duro, né? É árduo, porque você está lidando com vida humana, você tem que estar preparado. Graças a Deus, nós temos o salário em dia. Essa movimentação que você falou foi a respeito daquele aditivo que o prefeito
proporcionou aos funcionários de R$ 500 mês. Então, muitos ficaram revoltados de não estar recebendo, porque foi direcionado àqueles que estavam trabalhando diretamente na área de Covid. Então, não seriam todos os funcionários. E teve continuidade desse aditivo ou ele Ele parou pagou depois? até dezembro do ano passado, pagou durante 6 meses. E depois não teve Não, continuidade. E nós tivemos mais recente, Elaine, aquela lei sendo aprovada, né, que é o piso da enfermagem. Qual que foi o impacto para a Santa Casa agora diante desse novo piso da enfermagem? O Carlos, até essa semana passada eu estava vendo lá com a Ana Paula e com o Ivan, vendo os dois discutirem, eles estão acabando de fazer esse fechamento do impacto. Mas está saindo agora do governo federal um dinheiro que vai ser repassado, tem que mandar todo esses cálculos, né, para estar passando, para ver qual que é o valor que vai ser repassado. Então, quer dizer, é um impacto, sim, porque tem que esperar o que o governo federal vai estar repassando, né? Eu vi que eles estavam terminando, mas eu não sei qual é o valor total do impacto. Mas terá. Elaine, até quando você entra nesse assunto de fala de repasses, né, me vem um outro assunto dentro da pauta, que é a questão de emendas. A gente sabe que muitos políticos, né, e principalmente agora, né, no próximo ano, teremos aí repasses de emendas, né? É sempre comum isso acontecer e a gente vê muita destinação às vezes para Santa Casa, né? Às vezes algum vereador que conseguiu trazer uma emenda, às vezes algum político de outra localidade ou da representante da região que traz uma emenda. Só que para os ouvintes entenderem, né? Eu gostaria que você explicasse como que a Santa Casa, essa emenda chega para a Santa Casa, mas a minha dúvida é se essas emendas têm chegado para a Santa Casa, né? Dentro do que você vai explicar, você vai esclarecer isso, e a prefeitura tem feito esse repasse. Tá, a gente, graças a Deus, a gente recebe emenda. O ano passado a gente não recebeu muitas, não. Teve um atraso, sim, no repasse da prefeitura para a Santa Casa, mas foi repassado. Esse ano a gente já tem uma perspectiva grande de emenda, vários deputados já ligaram, que já mandaram as cartas com emenda, inclusive tem uma muito interessante, que é de um deputado de Belo Horizonte, de Belo Horizonte não, do estado, sobre cirurgia de catarata. Sabe? É uma emenda interessante que ele vai para repassar o dinheiro para a Santa Casa, não será direto para a prefeitura, e a Santa Casa que vai apresentar para a prefeitura quantas cirurgias poderão ser feitas na Santa Casa. É interessante porque a gente tem hoje, talvez, uma das grandes demandas na área de saúde são as pessoas aguardando, né, para fazer a cirurgia de catarata. Isso mesmo. Eu achei muito interessante essa, é do capitão Henrique, desculpa. Capitão Henrique, ele é amigo do vereador Valtinho da Farmácia, tá? E ele vai estar repassando essa emenda. E já tem umas deixa eu lembrar o nome deles, Rogério Correia, do Zé Vitor, do Eros Biondini. Então já tem uns assim que, gente, todo ano eles mandam emenda. Então a gente está aguardando. Elaine, e para as pessoas entenderem como que essa emenda chega até a Santa Casa, né? Igual você disse, no caso desse ele vai fazer uma forma direta, vocês vão apresentar um plano, algumas passam direto pela prefeitura, né? Eu gostaria que você explicasse para que a população entenda. Tá, normalmente o deputado, tanto federal como estadual e mesmo senador, eles têm um número de referência. Esse número vem para a atenção básica, que vem direto para a prefeitura. E a prefeitura repassa para a Santa Casa. Aí, nesse trâmite, esse tempo, às vezes demora um pouco, sim. Sabe? Então, esse código de emenda é muito complicado, porque às vezes eles lançam errado. E aí vem direto para a prefeitura e aí a gente tem que correr atrás para que a prefeitura repasse para a gente. Mas normalmente é tranquilo. E essa emenda, ela tem assim, quando ela chega, a gente tem que apresentar um plano de trabalho, como que esse valor vai ser utilizado pela Santa Casa. A gente apresenta o plano de trabalho e aí passa pelo trâmite da prefeitura de como será pago e a gente recebe. Depois a gente presta conta do que foi, como foi usado esse valor. E dentro dessas emendas, eu acho importante a gente falar, porque a Santa Casa tem as suas necessidades, né, Elaine? Então, não adianta, às vezes, um deputado repassar uma emenda tentando destinar para algum objetivo, se a Santa Casa não suprir algumas necessidades, né, que são básicas do hospital também. Quais são essas necessidades hoje do hospital? Olha, normalmente, quase todas as emendas são para custeio, que é medicamento, equipamentos, remédios. Então, assim, é muito delimitado o que é cada emenda.
Normalmente chama-se emenda de custeio. Eu estou correndo atrás de emenda para reforma e edificação, para a gente poder mexer no hospital. Tá? Então, a gente está negociando isso com alguns que a gente já está pretendendo pedir emendas para que seja não só de custeio. E tem duas grandes necessidades, né, Elaine, que hoje o hospital necessita para essas reformas, sim, né? Sim. Aquele prédio novo que a gente fala, o anexo da Santa Casa, ele tem o último andar, que seriam apartamentos, e o primeiro, que está lá, parede levantada, parte hidráulica na superfície, ali será o SND, o Serviço de Nutrição Dietética, e o CME, Central de Medicamento e Esterilização. Isso é o coração do hospital, que é o restaurante, a parte de nutrição e a esterilização de tudo que se passa dentro do hospital. Essa parte, a gente está com ela lá parada, gente, desde 2014. Até hoje, não conseguimos terminar essa construção. Mas a gente apresentou para o prefeito a semana passada, ele falou que no segundo semestre vai nos ajudar. E a gente depende muito dessa construção, porque isso está alinhado a nosso certificado de vigilância sanitária. Se a gente não conseguir isso até o final do ano, começar a dar andamento, vai ficar suspenso vários serviços dentro da unidade da Santa Casa. Né? Inclusive, um dos principais, Elaine, que seria a maternidade? Ou... Também. Porque a maternidade realmente depende desses dois setores, né? Eu falo que é o coração nosso que está precisando de um reparo rápido. A gente tem lá a nossa central de esterilização, que é muito pequena, não dá para o hospital todo. A nossa cozinha da Santa Casa, ela tem 138 anos. Então, você vê que não está adequado de acordo com a vigilância sanitária. Então precisa urgente, né? Urgente, é o que a mais, parte como urgente. você disse, né? O coração pedindo socorro, né? Pedindo socorro. Elaine, e sobre a questão do trabalho de quimioterapia? A gente sabe que foi feito todo aquele movimento encabeçado pelo padre Márcio André. Nós tivemos por algum tempo, né, uma parceria com o Hospital Eliangote Uberaba, mas aí veio a pandemia que acabou atrapalhando e muito. Depois o próprio Eliangote deixou de fazer essa prestação de serviço aqui, né, que era muito importante, os chamados paliativos, né, os pacientes que não precisavam se deslocar até outras cidades. Isso pode voltar a acontecer na Santa Casa ou por momento é descartado? Ô, Carlos, você sabe que é um sonho meu, e não é só meu não, é meu e do Padre Márcio. A gente fala quase todo mês sobre isso. A gente teve, sim, funcionamento lá em parceria com o Hospital Eliangote. Só o que aconteceu com o Eliangote? Todo o serviço que foi prestado, o Eliangote recebia do SUS, era serviço SUS, prestador SUS. Veio uma médica durante o contrato, nós nunca recebemos um centavo do Eliangote. Aí veio a pandemia, teve que suspender, porque a gente teve que usar aquela ala para UTI, a UTI de Covid. Até hoje a gente não recebeu do Eliangote. Então a gente pensa que a gente não vai querer mais o Eliangote. E mesmo porque é uma situação difícil. O Eliangote acho que não está também... o repasse passa por boa situação. Não tem esse porém. E aí a gente está em negociação. A gente já conversou, o Padre Márcio já conversou com o Robson, a gente já teve um contato através do Sérgio Chaia, lá em Barretos, que é o presidente é parente do Serginho, e aí tem uma negociação que a gente está fazendo um plano de trabalho. Henrique Prata, né? Isso, a gente está fazendo um plano de trabalho para a gente sentar com o prefeito e mais algumas empresas para estar conseguindo trazer novamente o setor de quimioterapia. E aí a gente precisa de mais médicos, né? E aí tem que fazer todo um estudo. O que será viável aqui? É o diagnóstico, tá? Então a gente tem que pensar muito para não começar novamente e não dar certo. A nossa ala está lá, arrumadinha, esperando que a quimioterapia volte. E os pacientes precisam. Precisamos sim, né? A gente sabe tanto que é penoso, né, o deslocamento dos pacientes até outras cidades, até correndo riscos pelas péssimas condições de estrada, né? Sofrido, porque o tratamento não é fácil. Não é fácil. E a questão do hospital lá de Barretos, né, que hoje é referência na América do Sul, o maior centro, né, de tratamento da América do Sul, recentemente, né, teve uma unidade sendo estendida até patrocínio. Então, eu creio que não deve ter dificuldades, né, para ter esse apoio via Hospital de Barretos aqui, né? Isso, cara. A gente tem que levantar o custo, né? O que a prefeitura poderá ajudar, o que outras empresas poderão, porque o hospital ele vai dar o quê? A técnica,
né? O tratamento, não todo será lá em Barretos e nem tudo será feito aqui. Então a gente tem que estipular o que pode ser feito em Araxá, para não ficar essa viagem que o pessoal vai e volta, coitados, nesse sofrimento que é essa viagem, né? Até as questões, pelo fato do Ivan ter sido superintendente, tudo isso aí vai ajudar a Santa Casa nesses trâmites, nessas tratativas, né? E acredito que sim, Bruna, acredito que sim. Elaine, e enquanto as questões da energia da Santa Casa, né? Havia ali, né, a proposta de uma parceria com a CEMIG, a Santa Casa teve algumas contas de energia que estavam em atraso. Como que tá essas negociações hoje? Ô Bruno, eu falo que isso é uma etapa vencida. A gente tinha um débito com a CEMIG de quase 4 milhões. Por quê? Não pagava conta já há muitos anos e com aquela teoria, não vai cortar nunca. De repente, é hospital, né? No ano 2021, sim, veio que vai cortar a energia ou vai bloquear as contas da Santa Casa. Aí fizemos uma negociação, tivemos muita ajuda nas negociações e conseguimos fazer um contrato que a gente teria que dar uma entrada, um valor X, e dividir o restante em tantas prestações, tirando juros, multa, então o valor diminuiu. E a gente não poderia deixar de pagar essas prestações. E graças a Deus a gente está conseguindo. A nossa conta diminuiu, lógico que no Covid estava super alta, mas conseguiu diminuir. A CEMIG, nesse trato que a gente fez com a CEMIG, montaram uma lá 10%, usina fotovoltaica, lá no telhado do prédio novo, que deduz 10% do gasto. Eles vieram aqui em novembro, foi novembro? Acho que foi em novembro mesmo. Trocaram 2.500 lâmpadas na Santa Casa, é tudo de LED, para diminuir o consumo. E a gente está conseguindo pagar a conta, primeiro, do uso e segundo, do contrato que a gente fez. Todo o plano de trabalho eu já falo, gente, não esquece a conta da CEMIG. Então a gente está pagando. E a gente vai ganhar agora umas energias fotovoltaicas. Aquele Cicobi Aracop vai doar para a gente agora em julho um valor, depois eu falo com vocês. Vai doar para a Santa Casa todos os meses. Que bom. O vereador Wellington está com um projeto com alguns empresários para estar doando também uma quantidade de placa para conseguir diminuir também o nosso consumo. Então, assim, foi uma luz que abriu, que a gente passou aperto, mas que está, se Deus quiser, vai ter um final feliz. O que a gente percebe, né, Carlos, é que a Santa Casa vem conseguindo se reestabelecer, se reestruturar. Teve um momento difícil ali, né, como você disse, da Covid-19, mas o que a gente percebe é que até mesmo, né, com a abertura agora do pronto atendimento, com certeza os atendimentos vão se reestabelecer, né, vai ter uma porta de entrada diferente até mesmo para os exames, como você disse, e isso vai trazendo ali um respiro maior pro hospital e fica, né, esse compromisso, né, que a gente espera que seja cumprido, né, tanto por parte da prefeitura, né, quanto pelas emendas desses dois importantes, né, setores que a Santa Casa precisa para continuar realizando ali os seus trabalhos. Isso, mas eu tenho certeza que o prefeito vai cumprir o que ele me prometeu, tá? Porque ele ainda falou, lá nesse primeiro semestre a gente não consegue, mas no segundo semestre ele sabe dessa necessidade nossa. Até para continuar mantendo aí todos os atendimentos que é feito, né, Elaine? Isso. Tem mais participações, Carlos? Tem sim, a gente agradece aqui o contato, até o nosso amigo Lélio, popular Zé Galinha, lembrou aqui de um projeto, né, que está em tramitação lá em Brasília, e que é de auxílio às Santas Casas pelo país, né? Proposta estende ajuda financeira às Santas Casas por 5 anos. É o programa que veio para terminar em 2022, né, que é o Pró Santa Casa. Não sei se já foi votado, se está em vigência, né, porque é um projeto que estava em tramitação ainda lá no Congresso Nacional. Carlos, eu não tenho conhecimento desse não, mas a gente está tendo sempre muito auxílio do governo federal, do estado de Minas, no Valora Minas, o Mais Opera, que são projetos que a gente nem fala mais em tabela SUS, porque esses valores que vêm para a gente, do Valora Minas e do Opera Mais, ele supre essa diferença de tabela, sabe? Então a gente está tendo auxílio, sim. E até quando você fala de governo estadual, Elaine, a gente tem aí já no segundo mandato um governador que é da terra, que é um araxaense, né? O Romeu já teve contato com vocês, ou vocês tiveram contato com o governador? Ele já se colocou à disposição para estar ajudando a Santa Casa?
O Carlos, eu já entrei várias vezes em contato com ele, eu sempre cobro dele, o Romeu e a nossa Santa Casa. Mas ele fala que investimentos, hoje está difícil, né? Mas eu estou esperando que ele faça alguma coisa para a gente ainda esse ano. Eu encontrei com ele na comemoração dos 100 anos do Zema, ainda falou, Elaine, a gente está olhando sim, eu estou sempre cobrando, a gente tem muitas vezes a orientação do deputado Bosque, que corresponde para lá, para cá, então está sempre assim, a gente está sempre em contato, mas ainda não foi realizado nada que a gente está pensando. Mas eu tenho certeza que ainda nesse segundo mandato a gente vai conseguir sim. Tem que aproveitar, né, a presença aí do... agora a Regina brinca, né, de 853 municípios, só um tem o governador, né, que é Araxá, então temos que aproveitar. A participação aqui dos ouvintes também, a Aparecida Militão, deixando aqui um abraço com muito carinho para a Elaine. Obrigada. Agradeço aqui também a participação da Márcia Gomes, a nossa amiga Lúcia Lenda, lá da Associação do Amor. Ele está dizendo, sou fã da Elaine, uma pessoa especial. A nossa Santa Casa é muito importante para Araxá e também para toda a região. E até aproveito, Elaine, para te perguntar, né, a gente é referência, a Santa Casa é referência para muitas cidades aqui da micro-região de Araxá. Sei que de algum tempo para trás a gente não tinha qualquer tipo de ajuda, né, dos municípios aqui da nossa região à Santa Casa. Isso mudou de tempos para cá ou continua ainda sem esse aporte, né, feito pelos municípios aqui da região? O Carlos, a gente até discutiu isso terça-feira passada lá na Câmara. Porque existe o Fundo Municipal, que é um dinheiro que passa para a Santa Casa, quer dizer, para a Santa Casa, entre aspas, passa para a prefeitura e ela repassa isso nos valores que nos ajuda com o médico e com vários planos de trabalho. A gente não tem assim estipulado, eu não sei o valor que cada município repassa, mas diretamente, assim, um prefeito falar, por exemplo, chegou um prefeito da cidade X e trouxe isso para a Santa Casa, a gente não tem isso. A gente tem Ibiá, Tapira, Campos Altos, Santa Juliana, Perdizes, Pedrinópolis, Serra do Salito também vem muito paciente para cá. Então, assim, são várias cidades, Ibiá, que poderia estar nos ajudando. Mas como a gente não tem esse valor do Fundo Municipal de Saúde, eu não posso te falar se estão ajudando a mais ou não. Mas o nosso prefeito, a nossa cidade, ela paga todos os médicos da Santa Casa. Então, quer dizer, é um auxílio muito grande. Não sei se tem participação dessa cidade nesse pagamento. Então, eu não posso esclarecer certinho isso. Não, tá certo. Elaine, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Com certeza depois vamos marcar, né, para que os nossos ouvintes conheçam o Ivan, que é a superintendente agora da Santa Casa. E muito obrigado, né, mais uma vez. Desejo aí boa sorte nos trabalhos da Santa Casa e estamos sempre à disposição, né, para os projetos, como você disse também, quando a Santa Casa abrir lá o pronto atendimento e assim também questões dos outros atendimentos que é feito no hospital. Nossos microfones estão sempre abertos aí para Santa Casa. Olha, Bruno, eu só tenho a agradecer. Desculpa se eu não esclareci muita coisa, porque eu estava contando com a participação do Ivan, mas a gente está sempre às ordens. Gostaríamos de estar sempre atendendo cada vez mais lá na Santa Casa e conto muito com vocês para estar divulgando o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Carlos.